Olá, gente. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Olá, Virgínia, Mallory, Mariana, todo mundo, muito boa noite, muito boa quarta-feira. Hoje a gente está no nosso terceiro encontro, são 5, então vão chegando devagar. Muito boa noite. E eu vou começando com os nossos recados devagar. Não deixem de fazer o exercício. Lembrem, é um exercício muito simples. É só marcar uma única escolha. E a gente gosta muito da letra E. Mas vocês precisam responder, gente, porque essa é a forma da gente fazer a chamada, que é o acompanhar se as pessoas estão participando ou não, né? Porque muita gente acaba se inscrevendo e acaba não continuando. Então, por favor, lembra que o nosso acordo era que até a quarta-feira seguinte a gente deixava o exercício aberto. A gente continua deixando ele aberto, ou seja, mesmo que você não tenha respondido, responda, porque você consegue recuperar e ter a sua presença para você ter o seu certificado. Isso mesmo, Dante. Muito obrigada por colocar aqui. Gente, eu tô lendo de onde vocês vêm, do Amapá. O Dante está super ajudando a gente, que tá o grupo do Telegram. Nossa, é tão bacana quando o grupo se autorregula, né? E diferentes pessoas vão assumindo um lugar, um espaço de contribuição, um espaço de cuidado dos outros. Essa é a coisa mais fascinante. Quem não se inscreveu não pode responder, porque a resposta é uma forma de acompanhar a frequência de vocês. Então, Florianópolis, Salvador, Brasília, Palmas, Rio de Janeiro, vocês vão chegando, Toronto, no Canadá. Você está morando aí, fazendo o curso daí, ou está viajando e fazendo o curso daqui? Belém do Pará, de Brasília, Curitiba, Natal. Gente, hoje a gente tem tanta coisa para cobrir. São 3 capítulos densos, que é o encontro com a leitura, o encontro com a pesquisa e o encontro com a escrita. Então eu vou começar muito rápido, cobrindo os recados para já começar, tá certo? E aí quando eu terminar os recados, eu tiro os comentários e aí vocês vão guardando as perguntas para o final. Então, lembrar de realizar os exercícios, lembrar de que a letra E ajuda vocês. A gente já está na metade do nosso curso, hoje eu encontro 3, são 5 encontros, ou seja, a gente já está virando para acabar. É muito rápido, é muito bacana esse encontro, mas é muito rápido. Eu sei que hoje foi muita leitura, eu espero que as pessoas não tenham fugido, a gente está com 400 pessoas, que elas não tenham fugido pela quantidade de leitura. Mas lembra que hoje é o momento de falar sobre as coisas e que vocês vão ler devagarzinho. Ontem uma pessoa me disse que esse é um livro para ir, voltar. Então pensa que a gente está fazendo uma leitura completa para você depois ir, voltar sozinho. Então, o grupo do Telegram está no Linktree, que é aquele linkzinho logo abaixo do meu nome. Tenta já anotar no seu, seja o que você esteja chamando aí, o seu vagalume, o seu canteiro de obras, o seu caderninho, que perguntas que você quer me fazer no final, que perguntas que você quer colocar quando o vídeo subir. Eu sempre estou tentando oferecer tempo para responder as perguntas de vocês. Então faz uso disso. Sinto muito que o livro ainda não chegou, mas me contaram uma coisa muito legal, que o livro digital, ele permite uma coisa bacana, que é clicar nas notas e cair nas referências, nos vídeos, porque a gente faz muitas referências de vídeo, né? Então, é uma coisa bacana. Lembrar vocês que os encontros anteriores estão com interpretação de Libras e já está no YouTube, e foi tudo generosamente e lindamente feito pela equipe do professor Luiz Geraldo. Essa é outra das coisas maravilhosas da gente aqui. Eu não conhecia o professor Luiz Geraldo, ele se aproxima de nós a partir de um dos encontros em que eu digo a gente não tem interpretação de Libras,
e ele está fazendo voluntariamente, gratuitamente, como tudo está sendo aqui. E tá lindo se vocês olharem a montagem que ele fez pro YouTube. Gente, eu posso começar? São 7h05, eu vou tirar os comentários, porque a gente tem tanta coisa hoje. E me lembra uma coisa, todas as vezes que vocês quiserem tirar uma foto de uma parte que vocês marcaram, manda pra mim, que eu coloco no Stories, e isso também pra mim me dá uma sensação de que eu conheço vocês, eu me conecto com vocês. É uma experiência fascinante imaginar que alguém tá com o livro, e esses dias uma pessoa bordou aqui por cima, eu publiquei aqui no Stories, bordando aqui por cima. Que lindo, né? Eu vou tirar os comentários e eu volto nos últimos 15 minutos. Eu sei, gente, que hoje tem muitas perguntas, porque a gente vai fazer, assim, muito conteúdo, porque a semana que vem a gente vai ver o que se chama os desencontros e depois a gente termina o livro e o curso. Então, a primeira parte, que é o encontro com a leitura. Uma das afirmações, que eu não diria que é minha, é de todo mundo, é que não há um fim no processo de ler. A gente está toda hora lendo. Aqui, o celular, ele está apoiado em livros, né? Então, a gente está toda hora lendo. Se você usa Kindle, se você usa outros instrumentos digitais, ou lê o PDF na tela do computador, você está toda hora com uma leitura, toda hora tendo que selecionar o que ler. Então, ler, se tem uma frase que eu pediria que vocês pegassem a caneta e anotassem, não porque ela é nada do outro mundo, mas é apenas para botar naqueles papeizinhos amarelos, que eu não tenho aqui nenhum, escrever isso para mim. Imagina que eu estou num quadro. Ler é fazer escolhas. Então, há uma biblioteca que antecede você e a mim, que nos acompanha, que ela sempre é maior do que a nossa capacidade de ler. Então, ler tem que ser fazer escolhas. E essas são escolhas difíceis. Então, a nossa pergunta, uma parte do nosso encontro hoje, é como fazer essas escolhas que ajudem você a responder o seu problema, a sua pesquisa e ajudar você a escrever. No seu caderno de canteiro de obras, que é aquele que você está lendo alguma coisa, que você está tomando uma nota rápida, é onde você vai tomar algumas notas muito breves. Mas você não vai ler, lembra? O segundo papelzinho amarelinho, eu entro para o quadro. Você não vai ler tudo que cruzar à sua frente. Você só para ler depois que você fizer uma curadoria do que, de alguma maneira, está provocando sua atenção. É certo que se você não tiver na vida acadêmica, se a leitura, se você não tiver prazos, mestrado, doutorado, graduação, se você tiver uma relação com o livro que é de puro prazer e que está no ócio, você não precisa me seguir de fazer curadoria. Talvez até precise, porque tem muita coisa bacana para ler. Mas é preciso, neste mundo de que temos prazos, calendários e deveres, fazer uma curadoria do que ler. Então, a minha segunda frase é: não leia o que cair na sua mão. Primeiro selecione. E há uma diferença entre ler e estudar. A gente no mestrado, doutorado, na graduação, na vida acadêmica em geral, a gente lê muito mais do que o que a gente estuda. A leitura, eu ontem estava estudando, fazendo um curso de teoria da narrativa, e aí a autora dizia que algumas vezes você termina de ler um romance, um livro de ficção, não é que você tenha que lembrar da história, mas você lembra de um elemento dele, do livro laranja de uma história, do cabelo de uma personagem, de um determinado espaço onde uma cena aconteceu. Porque nós lemos. Quando a gente estuda, você vai parar para analisar como os personagens foram construídos, como os diálogos foram elaborados, como aquele conceito foi desenvolvido, que autores foram citados. Então, a leitura é uma aproximação da obra que ela é um tanto quanto mais leve, ela é mais despojada. Você talvez não, você não vai fazer fechamento, você não vai fazer memorando, você não vai fazer resenha. Quando você dá a chave, você gira a chave e diz: essa obra ela é tão importante para mim que eu preciso estudar, é onde você vai talvez venha fazer um fichamento, é onde você talvez venha fazer notas, e aonde, quem sabe, você venha escrever um memorando. Então,
talvez o terceiro papelzinho para a gente escrever é que ler é diferente de estudar. Eu repito, eu disse para vocês no primeiro dia que eu ia falar obviedades. Então, não me abandonem nas obviedades. Aí, se nós estamos de acordo que ler é diferente de estudar, vamos fazer uma pergunta assim, muito básica sobre leitura. Eu não estou falando sobre estudo. Se você conhece os seus ritmos de leitura, você contou quanto tempo você demorou para ler os textos de hoje? Se você tem que ler 20 páginas em língua portuguesa, e uma leitura mais ou menos simples como é a desse livro, né? O Carta de uma Orientadora. Essa não é uma leitura densa, é uma leitura simples. Quanto tempo você demora para ler 20 páginas? Quanto tempo você demoraria para ler as 208 páginas desse livro? Você já viu que quando você abre no Kindle, que você acabou de comprar um livro, lá diz tempo médio de leitura? Eu sempre presto atenção nisso. Porque quanto tempo outras pessoas demoraram para ler, e eu consigo fazer um plano. 6 horas, 5 horas, eu vou dizer, opa, eu tenho 1 hora por dia, eu vou precisar 5 dias para ler essa obra. Então, no seu caderninho, só seu, que é o Vagalumes, você vai botar quanto tempo você demora para ler um livro de 200 páginas? Quanto tempo você demora para ler um texto teórico? Quanto tempo você demora para ler uma tese de doutorado? Por que essa metrificação das suas dimensões de leitura importa? Porque vai permitir você dimensionar quantas fontes você vai conseguir trabalhar naquele cronograma que você tem. Então imagine você que você está fazendo uma dissertação de mestrado, você já recuperou 50 referências. Se a gente for fazer uma conta muito simples, que todas as referências tenham 20 páginas, não tem nenhum livro aí, não tem nenhuma tese aí, não tem nada em outro idioma, e para cada uma você gastou 2 horas, já foram 100 horas. Eita, desculpa, já foram 100 horas. É porque quando faço assim, eu acho que são quando faço assim, né, que os balões sobem, eu não sei, assim, agora não subiu. Mas imagine então que você tem 50 fontes e que cada fonte você demorou 2 horas. Com isso, você já gastou 100 horas. Aí você olha de verdade para a sua vida cotidiana. Você tem 1 hora por dia, já foram 100 dias. Me entendem? Eu sei que isso pode dar um pouco de angústia, porque ao mesmo tempo que é só 50 fontes na sua frente, aquele tempo que parecia muito, 1 ano para a graduação, 2 anos para o mestrado, 4 para o doutorado, 6 meses para um artigo, ele parecia assim e ele passa a ficar assim, né? Mas tomar consciência desses processos e desses hábitos vai ajudar você, inclusive, a ser mais eficiente no que você venha a ler, no que você venha a selecionar. Então a pergunta é como selecionar. No passado, gente, eu não sei se alguns de vocês pegaram isso, nós líamos e nós iríamos ver as referências que a pessoa usou e ia fazer o que a gente chama de referência cruzada. Citou tal obra, eu vou buscar tal obra, né? Isso tomava tempo e você ia fazendo o seu mapa de autoras, os seus mapas de conceitos baseados nas referências cruzadas. Hoje, como eu disse a vocês, as ferramentas de inteligência artificial ajudam você. Um deles, o intérprete de Libras, pediu para eu ter muito cuidado em citar qualquer palavra em inglês, porque para eles é mais complexo. Então eu vou colocar as referências a essas ferramentas que estão no livro quando eu fizer a publicação. Elas fazem esses mapas para vocês. Então, eu recomendo muito que leia suas obras, continue ainda fazendo a referência cruzada, que é tomando nota rapidamente de qual é a fonte, mas use as ferramentas de inteligência artificial para fazer o seu levantamento. Nessa fase que você está só tateando, buscando um texto aqui, buscando outro ali, você não lê as fontes. Você não deve parar, enquanto ainda está estudando um livro, abrir uma referência e já começar a lê-la. Porque primeiro você tem que fazer a curadoria de é para leitura ou não é para leitura, antes de fazer depois, é para leitura ou é para estudo. Então, quando a gente está buscando os textos, a gente vai olhar a introdução,
final da introdução, porque é onde os autores, as autoras declaram o objetivo. A gente olha os métodos e a gente olha o fim da conclusão. Por quê? Porque o final da conclusão é onde as autoras dizem que elas não foram capazes ainda de trabalhar. Então é aquilo que dá ideias a você. Elas vão dizer, olha, esse estudo mostrou A mais B mais C, mas D mais E ainda precisa ser trabalhado. Então ir na conclusão, você tem ideias sobre estudos ainda por serem feitos. Final da introdução é onde tem a declaração do objetivo. Esse estudo está trabalhando alguma coisa. É claro que eu estou dizendo de artigos que seguem um tipo de redação, de formatação. Então outros podem ser um pouco mais caóticos. Quando vocês vão buscar nessas ferramentas de inteligência artificial, nas bases da CAPES, há um viés de quem aparece e quem desaparece. Eu já falei disso aqui. São obras majoritariamente em língua inglesa que aparecem, e aquelas que são chamadas pela ciência da informação de literatura cinzenta, tese, dissertação, artigos não avaliados por pares, em geral não aparecem aí. Ao mesmo tempo, então, que vocês têm que ter uma aproximação delicada dessas fontes, porque elas ainda não foram avaliadas, a gente também não pode abandonar, mas também não pode adotá-las sem um olhar ainda mais crítico. Porque o cânone acadêmico, esse conjunto de regras, de procedimentos, de julgamentos que dizem o que é uma boa fonte ou não, ele tem que ser adotado por nós e usado com uma certa suspeita, porque ele também reproduz sistemas de privilégio, sistemas de exclusão, sistemas de participação. Mas é muito importante, eu sei, gente, que eu tô indo assim, acelerada hoje, por isso que é importante vocês irem tomando notas e fazendo perguntas. Quando você se aproxima de um grupo de pesquisa, é muito importante conhecer qual é o marco teórico, o marco conceitual que esse grupo de pesquisa trabalha. Eu aqui no Carta de um Orientador, eu disse mais ou menos os que a gente trabalha no grupo. Mas é importante conhecer, porque você precisa ter identificação, você precisa gostar de ler essas autoras, você precisa achar que essas autoras ajudam você a responder as perguntas que você tem. Então, eu vou repetir. Quando você cruza com uma fonte, antes mesmo de qualquer leitura ou estudo, você vai fazer um turismo textual. O turismo textual é olhar o título, é olhar o resumo, o final da introdução, os métodos e a conclusão, aonde você vai buscar novas ideias. Só que ler é uma atividade muito solitária. Eu imagino que para grande parte de nós que está aqui, ler é uma atividade prazerosa, né? A gente gosta de estar sozinho, de ler, de abrir um livro. Tem gente que gosta de cheirar um livro, eu gosto de cheirar um livro. Eu tenho cada vez mais me acostumado com os ledores digitais, apesar de gostar mais do livro, mas ler é solitário. E ele cada vez mais, a experiência da leitura é um hábito pouco social, né? Você tem que estar sozinha num cantinho, algumas pessoas precisam estar em silêncio, outras precisam ter música, muitas não podem ser perturbadas, algumas pessoas gostam de se trancar no quarto, outras preferem ir para um café sozinha. Mas é muito difícil você ler junto com outra pessoa. Então isso significa, num universo de relações sociais, em que o mundo permanentemente entra pelo celular, né? Entra na nossa vida pelos instrumentos digitais, a gente está fazendo um hábito profundamente asocial, né? Não social, que é tirar o celular, que é colocá-lo no mudo, que é não olhar para ele e dizer, eu vou ficar aqui em silêncio, assim, né? Vou ficar aqui. É que o mundo ao redor, ele pode estar caindo, né? Na casa, cachorro brigando, menino brigando, a panela de pressão, você está ali lendo. Cada vez é mais difícil esse momento solitário, esse momento de introspecção, da leitura, do pensamento. Eu não sei vocês, mas algumas vezes já aconteceu comigo de eu estar lendo, mas eu não estou lendo. Eu paro e digo, o que eu acabei de ler? Eu não lembro, porque eu estou pensando em outras coisas por uma ansiedade do tempo. Então, essa aproximação da leitura já é algo muito desafiante no nosso tempo histórico, que é parar os estímulos externos, especialmente da máquina, e dizer você, eu e o livro, eu e o texto, e talvez por 1 hora, talvez por 2 horas, né?
Então você já precisa de uma autodisciplina para isso. Depois disso, para tomar a decisão, se você vai fazer um fichamento, se você vai fazer um memorando, se vai fazer um resumo, se vai fazer uma resenha. Eu sei que resenha é uma palavra que está cada vez mais coloquial, né? As pessoas conversando e falando isso, fazer uma resenha. Resenha na vida acadêmica é um resumo crítico. O que eu queria dizer é que, assim como não é todo texto que a gente lê, porque a gente faz um turismo textual, não é todo texto que a gente lê e que a gente estuda, porque muitos a gente lê, mas a gente não estuda, e não são todos que a gente estuda que a gente vai fazer um fichamento, um memorando, um resumo, uma resenha, que eu explico aqui quais são as diferenças entre elas, né? Então imagine que numa dissertação de mestrado, se você fizer muito, talvez você leia 50 fontes, você vai estudar 20, você vai escrever 2 ou 3 memorandos. Então você tem uma redução disso. Uma frase muito comum que eu escuto das pessoas é dizer assim: mas eu li esse texto, como eu não vou usá-lo? Tem uns erros aqui, né? A gente lê muito mais do que o que a gente estuda. E a gente só vai referenciar no nosso trabalho aquilo que a gente estudou. A leitura, ela não é um nível de aproximação suficiente a uma fonte, a uma obra, para levar a uma citação. A uma citação, uma referência, uma paráfrase, você precisa de uma aproximação mais densa daquela fonte. Então, como parte de um processo de pensamento, de reflexão e de aprendizado, a gente lê muito mais do que o que a gente estuda. Mas as pessoas passam a ter uma relação de utilidade com a leitura. Mas eu li, como é que eu não vou citar essa fonte? E aí tem citações confusas de autoras que não conversam entre si. Por quê? Porque elas não estão ali com um critério de por que elas estão dialogando. Foi simplesmente porque foi em algum momento lida. Então, se eu estou certa em dizer que a leitura é permanente, que a leitura é um hábito cada vez mais estranho no nosso tempo histórico, eu queria perguntar a você quais são seus hábitos de leitura. E quem sabe, quando a gente abrir as perguntas, você possa já responder essa pergunta. Você lê sozinha? Ou você consegue ler com mais alguém no sofá? Você lê num café? Ou você precisa ler trancada no seu quarto? Você lê com fone no ouvido, daquele de abafar ruído, com o ruído que é chamado ruído branco, né? Para não falar inglês novamente. É aqueles ruídos de ambiente. Você lê com música? Você lê com músicas suaves ou com músicas intensas? Você lê tomando nota, que eu não sugiro que você faça, a não ser que seja no canteiro de obra, uma palavra ou outra. Você usa um marca-texto? Você estabelece metas? Eu vou todos os dias ler pelo menos 10 páginas, 20 páginas? Ou você estabelece metas de tempo? Ou você estabelece metas no Pomodoro, que a gente já vai ver o que é? A minha recomendação a você é que você anote os seus hábitos, que você se conheça. Eu, por exemplo, consigo ler muito bem em avião. Eu entro em avião, eu me concentro. Eu consigo, na verdade, ler em qualquer lugar hoje. E a depender se eu mudar a geografia da minha leitura, a apreensão é maior. E há estudos que mostram que isso acontece. Quando você está com dificuldade para solucionar um problema, quando você está com dificuldade para estudar algo, você muda o lugar que você está estudando, você vai conseguir talvez solucionar aquele problema, aquela ideia, a apreensão do que você está estudando melhor. Há outros estudos que dizem que se você começa a estudar e ouve alguma música, não demais, mas ouve, você estimula os seus processos de lembrança para aquilo que você está estudando. A minha recomendação então para você é que você faça experimentos sobre você mesmo, estudando e lendo, para ver o que melhor funciona com você. Mas anote os seus hábitos. Eu preciso fazer pequenos rituais de preparação, arrumar a minha mesa. Às vezes, se está mais frio, eu ligo uma vela. Eu ajeito a luz. Eu não suporto essa luz gigante em cima de mim para estudar. Mas eu preciso ajeitar o lugar, eu preciso ajeitar o cantinho. Às vezes isso toma muito tempo. Então eu descobri que eu me perdia na preparação. Não era nem na ideação de estudar, era na preparação. E eu precisei me ajeitar por aí.
Vocês vão ver que na página 106, eu disse, hoje eu tô assim, indo sem respirar, que na página 106, abram comigo, imaginem que estamos todos abrindo, vocês estão indo no Kindle, que é naquela seção que tem as leitoras e os seus tipos. Essa, que eu falo dos 4 tipos de leitoras, é só uma coisa bem humorada, a gente não tenta se buscar aqui, né? Eu acho que todas nós já fomos em algum momento burocrata, uma desmedida e criativa. Talvez algumas de nós conseguem passar a vida do pensamento intelectual sem ser uma leitora-atriz, que é aquela que finge que lê, que é aquela que entra em chat GPT e vai dizer o que diz ali. Mas era importante olhar aqui, que momento que você está sendo só burocrata, que levantando fonte, repetindo fonte, mas sem conseguir fazer uma pergunta criativa sobre o que lê. Em que medida que você está tão perdida quando está desmedida que você não tem medida, você não consegue parar de ler e fica, né, sem fazer um mergulho analítico. E o que é isso de ser uma leitora criativa? O importante desse bom humor dos 4 tipos de leitora é que eles não são um ciclo evolutivo, né? Mas é uma tentativa de provocar você mesmo. Eu tô lendo para quê? Eu tô lendo para acumular? Eu tô lendo para dizer que eu sei que tal estudo foi feito, tal estudo foi feito. Não tem problema nenhum dizer, eu não conheço esse estudo, mas o que eu tô conhecendo é isso aqui, nesse aqui eu consigo mergulhar e nesse aqui eu consigo criar algo, tá? Então, nas leitoras e seus tipos, não leiam buscando-se, como se fosse buscar horóscopo. Não leiam dizendo é uma evolução para criativa. De jeito nenhum. Você vai ter gente já super madura que nunca vai conseguir criar com a leitura. Fica ali na burocracia das coisas, né? Das fontes, das citações. E vou avançar. A gente vai para o encontro com o tempo. Essa, para mim, um dos capítulos mais importantes. Se eu pudesse dizer a vocês qual seria a minha recomendação de como fatiar o livro para trabalhar em sala de aula, seriam esses 3 capítulos dos encontros. E nos 3, o do encontro com o tempo. É onde mais nós nos perdemos, é onde mais nós temos dificuldade de organizar essa imensidão de 2 anos, 4 anos, na realidade do dia, do instante, da hora que você tem para poder estudar. O encontro com o tempo é sobre ritmos, é sobre planejamentos, é sobre calendários. E eu recomendo que todos vocês usem o calendário do seu computador. O programa que você usa, a grande parte das pessoas usa o Gmail, você vai usar o seu calendário do Google para os exercícios que eu sugiro aqui. Mas que você também use um calendário físico. No calendário físico, aquele de papel que vai ficar na sua mesa que você estuda, é onde vai estar as tarefas que você está fazendo naquele dia e aquelas que você espera continuar no outro dia. Esse calendário de papel, ele é muito importante que você abra uma a cada ano da sua carreira acadêmica, do seu mestrado, do seu doutorado. Porque você de verdade vai ver o fluxo. De verdade você vai ter uma materialidade de quando você está desaparecida da pesquisa. Porque você vai ver, cara, a última vez que eu entrei foi em maio e eu estou em abril. Então você entra todos os dias e escreve o que você espera fazer hoje. A leitura de 20 páginas do artigo tal. É muito importante. Na listagem dos itens, que não tem a leitura escrita, tem o que você está esperando? Lê 20 páginas do capítulo Encontro com a leitura. Encontro com o tempo. No outro dia, você vai voltar e vai dizer, eu li e agora eu estou fazendo outra coisa, eu estou escrevendo alguma coisa. Esse calendário, esse pequeno diário do ano, né, uma agenda do ano, vai permitir fazer uma memória da sua evolução, porque algumas vezes a gente conta as histórias, o mestrado, o doutorado, ele é muito sofrido, tem muita pressão, mas quando a gente olha o tempo, muitas vezes a gente desapareceu do calendário cotidiano, a gente nem ligou o computador, como eu já falei. Então é muito importante organizar no seu computador o calendário dos tempos da sua pós-graduação. É abrir o regimento e dizer quando eu tenho que defender o projeto de mestrado, quando eu tenho que defender a dissertação de mestrado, quando eu tenho que entregar o primeiro artigo no doutorado, quando eu tenho que entregar para a banca. Começar a povoar aquele calendário
que é digital, com as tarefas que você tem. Eu sei que todas vocês conhecem isso, que existe uma diferença entre organizar, planejar, realizar, mas eu acho que existe uma fase ainda anterior a organizar, que é a ideação. Algumas pessoas ficam no plano da ideação, elas não conseguem nem começar a organizar, outras param só organizando, outras conseguem planejar, mas não conseguem realizar. Então, a organização e o encontro com o tempo e com o ritmo, que pode ser só seu. Tenta desacreditar, gente, de pessoas que dizem, como é que é? Quem cedo madruga, eu me esqueci qual é o ditado, é alguma coisa assim, mas essa ética quase que religiosa de que todo mundo tem que acordar cedo, todo mundo tem que começar cedo a trabalhar, a estudar. Eu sou uma pessoa diurna, mas eu já tive momentos na minha vida em que eu fui noturna. Então os ritmos, eles variam de acordo com as necessidades, com os seus atributos de cuidado, com o seu trabalho. Eu tive uma fase da minha vida que eu tinha que trabalhar até 1h da manhã e eu só ia dormir 3 da manhã. Então, e eu que sempre gostei de acordar cedo, né? E aí eu tive que me organizar nesse novo ritmo diário. Assim é quem tem filho, assim é quem está cuidando de alguém. Então descubra-se neste momento da sua vida se o seu ritmo é diário, é noturno, ou é diário e noturno, e que coisas que você faz melhor de manhã, que coisas que você faz melhor à noite. Nesse tempo que você tem que olhar só para você, não importa o mundo, e dizer, eu só tenho 1 hora por dia. Eu sugiro muito que você faça ciclos de Pomodoro. O Pomodoro, sabe o Pomodoro? Aqueles de cozinha, você já viu isso, né? Que você bota como um timer, que parece ter um tomate, que é um tomate, daí que vem a palavra Pomodoro. Você gira e ele toca. Você tem vários no celular, que inclusive vão dizer quantos ciclos de Pomodoro você fez na semana, eles vão metrificar, inclusive a sua consistência, quantos foram no dia, quanto... Eu tenho uma ampulheta, ela não está aqui comigo, mas vocês já devem ter visto, eu mostro para vocês na próxima semana. Eu tenho uma ampulheta daquelas de vidro, que ela tem um ciclo de Pomodoro. Então eu coloco ela na minha frente, eu desligo as outras coisas e eu trabalho aquele ciclo de 25 minutos ou 2 de 25 minutos. Em geral as pessoas duvidam que um ciclo de Pomodoro possa ser produtivo. A primeira vez que eu falo sobre a importância de trabalhar o seu ritmo com ciclos de Pomodoro de 25 minutos, as pessoas me levantam a mão e dizem, mas 25 minutos eu não fiz nada, eu nem arrumei minha mesa, eu nem comecei. Mas vocês vão ver que devagarzinho, quando você começa, você faz muitas coisas. Que a primeira delas é talvez começar a ligar o seu computador, sentar na sua mesa, fazer a rotina de todos os dias, estar um pouquinho em torno do seu tempo. O Pomodoro, ele também nos ajuda a afugentar a procrastinação. Eu queria abrir e imaginar que eu estou vendo todos vocês, né, quase 700 pessoas, e fazer a pergunta, quem já procrastinou na vida? Ele é um verbo que é conjugado no nós, né? Nós procrastinamos. Algumas pessoas são procrastinadoras crônicas. E o nome da procrastinação não é porque é preguiçosa, não é porque é indolente, não é porque não está fazendo as coisas, mas procrastinar é deixar para amanhã o que deve e pode ser feito hoje. O que nós temos que fazer, se eu estou certa em dizer que todas, de alguma maneira, temos experiências de procrastinação e que eu desacredito que a procrastinação possa ser produtiva, porque vai ter algumas pessoas que vão sustentar que chegar para o último momento, virar a noite, não comer, se desesperar, pode sair coisas criativas. Eu desacredito disso, que nós precisamos de um tempo suficiente para revisão. E esse tempo não dá para ir nas vésperas antes de entregar. Esse tempo da revisão, ele precisa ser cuidadoso, ele precisa ser paciente, ele precisa ir para o detalhe. Então, se eu estou certa em afirmar que todas podemos vir a procrastinar, se eu estou certa em afirmar de que a procrastinação, ela em geral não é produtiva, a nossa pergunta é, quais são os disparadores da procrastinação? A mim, as mídias sociais é um disparador de procrastinação. Quando eu começo a ver os vídeos do padre Fábio de Mello, do Celton Mello, eu fico ali me divertindo. Então aqueles outros de cachorrinho, de bichinho, eu fico todos vendo.
e acho o máximo, né? E fico ali. E depois passou muito tempo e eu não sei o que eu fiz, né? Eu só não vejo aquelas novelas de Instagram, tá, gente? Mas o resto eu tô ali assistindo. Então, eu sei que isso é um disparador. Então, como é que eu controlo isso? Eu não vou abrir o Instagram nas horas em que eu sei que eu tenho que escrever, que tá dentro daquele meu tempinho com o meu Pomodoro. Mas eu também já descobri que a ausência do Pomodoro, de me sentar e de escrever, é um disparador de procrastinação. Porque cada vez se torna mais difícil eu retornar, porque eu ainda não comecei, porque eu tô atrasada. Então eu vou precisar de 3 horas para começar, eu não consigo começar com 25 minutos. Então a ausência, não preencher aquela minha agenda da mesa, lembra que eu falei que é física e que vai me dizer o que eu fiz hoje? Eu passar 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias sem fazê-lo, vai se tornando mais difícil começar. Então, com a minha vida que durante muito tempo eu viajei muito, eu sabia que eu tinha que controlar que as viagens não fossem disparadores de ausência, não fossem disparadores de procrastinação. Então, abram na página 145, estou imaginando que todas vocês estão abrindo, e vocês viram que hoje eu estou assim, né, acelerada porque eu só tenho mais 9 minutos. 145 é na seção a escrita acadêmica. Antes dela, no parágrafo anterior da escrita acadêmica, é o último parágrafo da seção anterior. Um dos grandes desafios de começar a escrever é, de fato, ligar o computador. Sentar-se em frente à tela e arriscar-se a digitar. E eu não estou exagerando. Quando a procrastinação insistir em reinar, sua maior barreira será ligar o computador para escrever. Parece de uma tolice tão grande essa frase, gente, mas eu vou adorar quando eu ligar os comentários daqui a 8 minutos, ouvir quem tiver a honestidade, a coragem de dizer que um dos disparadores de procrastinação foi sequer ligar o computador. Então, o Pomodoro ele tem vários estudos dizendo que você faz um ciclo de 25 minutos, você descansa 5, você faz até 4 ciclos e aí você faz um descanso maior. Então, imaginar que você tenha alguma coisa como 2 horas por dia, você está chegando no seu limite da realidade de muita gente que trabalha para estudar, para escrever. Tá? Então, tenta ver quantos ciclos de procrastinação você consegue ter e como é que você vai organizar o tempo que você tenha. Vamos lá, para não me perder. Eita, que eu virei ao contrário no caderninho. Só um pouquinho. Vamos lá. Quando a gente está começando a escrever, uma das coisas mais difíceis, e aí eu encontro com a escrita, eu já estou no último capítulo, nos meus últimos 7 minutos, é lidar com a página em branco. Para todas nós, a página em branco ela é muito difícil. Ela pode fazer uma convocação criativa, dizer eu vou começar, mas ela também pode ser uma barreira de dizer eu já tenho que começar, eu tenho que acertar, eu vou ter que começar pela introdução, eu não vou começar por um determinado capítulo. Eu faço uma sugestão para você testar. Começa trabalhando um sumário expandido. O que é um sumário expandido? Não é colocar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, é verdadeiramente dizer o que eu vou trabalhar no capítulo 1. No capítulo 1, vamos abrir aqui. Eu vou trabalhar a ideia de que isso aqui é uma carta. Eu vou falar sobre quem é a orientadora, quem é a orientanda, quem é a orientanda e quem é a orientadora. E vou trabalhar essa alegoria da costura e do bordado. Quando a primeira vez que eu escrevi esse sumário, isso aqui não tinha só essas palavras. Eu tinha 2 linhas abaixo de cada dessas palavras em que eu dizia trabalhar o papel da orientadora, trabalhar o papel, o lugar da orientanda, trabalhar as relações, trabalhar o poder, trabalhar o encontro, explorar exemplos. Eu ia fazendo um sumário expandido. Esse sumário expandido na fase da escrita, você está mudando quase todos os dias, porque aquilo que você imaginava que seria escrito aqui, acaba sendo escrito aqui. Aí você vai começando a ter uma materialização daquele texto de 200 páginas, de 100 páginas, de 50 páginas. Quando você termina o sumário expandido, a primeira tentação é ir para a primeira página, quer dizer, introdução. E a minha sugestão para você é que não faça isso.
vá para o capítulo mais protocolar que você tiver. Pode ser o de métodos, pode ser o de resultados, aquele que você mais sabe e que menos você precisa abrir todas as suas fontes, fazer citações, para você começar a ter 10 páginas na tela, começar a ter 5 páginas na tela. O dia seguinte de ligar o computador, já tendo algo na tela, já é uma experiência muito diferente daquela do primeiro dia em que estava tudo em branco. Então não se acanhe de escrever qualquer coisa para começar. Não faça como eu. Eu tenho uma imensa dificuldade de escrever qualquer coisa. Eu vou escrevendo, vou trabalhando, vou escrevendo, vou trabalhando. Isso é um péssimo hábito. Escreva, faça uma explosão de ideias. E depois você vai vindo desse grande copião a trabalhar. Só que você não vai ter ninguém para ler esse copião. Ninguém deve ler esse seu primeiro copião. E esse é um dos erros de ansiedade quando você está começando a escrever. A gente só pede para as pessoas lerem nossas coisas quando elas já estão muito seguras e muito bem elaboradas, o seu texto. Porque a gente está usando o tempo de pessoas que é escasso. Então, por mais que a gente tenha insegurança no processo, se o caminho está certo, a gente tem que ir superando e conhecendo o nosso processo de escrita e de criação antes de começar a pedir as pessoas para lerem. Eu conheci muitas pessoas por aqui agora que vêm lendo carta e que me escrevem. Me escrevem fotografando um trecho, me escrevem dizendo isso aqui eu gostei, me escrevem a fotografia com eles, com o livro na rede. Se essa for a sua experiência, eu vou adorar saber qual é, que trecho que marca você, que trecho que a provoca, como você gostaria de conversar, porque não há nada mais maravilhoso para uma pessoa que escreve imaginar que alguém se apossa e dialoga e constrói algo a partir daqui. Então eu conheci muitas pessoas das quais eu escrevi fazendo isso e pessoas que escreveram para mim a partir de coisas que eu escrevi. Como eu disse, eu prometo que eu estou começando a terminar, uma das coisas mais difíceis é começar um livro, começar uma tese, começar um artigo. A tentação das pessoas seria começar a escrever um livro que se chama Carta de uma Orientadora, dizendo o que é uma carta. A etimologia da palavra carta, qual é o risco disso? A história da carta no Ocidente, a história da carta no Brasil, é que a gente não deve fazer historiografia superficial. A historiografia é um campo importante para as historiadoras, para os historiadores. As histórias são contadas a partir de marcos analíticos, de fontes específicas. E a etimologia é um campo específico para os linguistas, para os filósofos. Então, tentem não cair na armadilha da dificuldade de começar um texto indo para uma historiografia de ChatGPT, bastante simples, de Wikipedia, ou ir para a etimologia das palavras, né? Vai fazer um estudo sobre ética e vai dizer ética significa isso no latim, no grego, moral. Tenta não fazer isso. Tenta começar com uma força o seu texto que vai ser relacionado ao problema de pesquisa que você está escrevendo. Eu termino esse encontro com a escrita com a ousadia de falar sobre pensar o fôlego da sua escrita, pensar o tamanho dos seus parágrafos. Eu não quero ser normativa para você, mas você tem escolha de não me ouvir, que pensa o tamanho dos meus parágrafos. Pensa o que significam essas seções. Elas são pontuações longas. Parágrafo, ponto parágrafo, é uma pontuação em que você respira. Quando você está lendo, você já viu que você olha as páginas e diz: vou ler mais um pouquinho antes de parar para ir beber água, para ir ao banheiro, para chegar nessa sessão? Por quê? Porque você acompanha a leitora dizendo: ela está fazendo um fôlego e vai terminar aqui, vai me dar uma pausa que eu posso parar e daí volto. Então pense no tamanho dos seus parágrafos. Parágrafos de 1 a 2 linhas parecem mais um haikai. Parágrafos de 10 páginas parecem mais Saramago. E eu acho que a gente tem o diálogo entre Deus e o diabo. No Evangelho segundo Jesus Cristo tem 10 páginas, 20 páginas. Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? A gente é muito mais mundano,
E quem sabe a gente explorar o fôlego do parágrafo da língua portuguesa naquilo que a gente consegue sustentar como uma ideia em cada parágrafo. Quem sabe pensar a pontuação, o lugar do ponto, um ponto vírgula, aquela vírgula inglesa, ou travessão, o momento em que você faz um parágrafo, você faz uma subseção. Explora isso esteticamente, explora isso argumentativamente para o seu texto. Eu fui com 45 minutos, cobri quase, sei lá quantas páginas, 50 páginas, quase uma página por minuto, mas eu vou estar aqui nos próximos dias para responder perguntas, para responder inquietações que vocês têm. Está aberto para vocês me perguntarem o que quiserem, como quiserem e me dizer se fez sentido esse voo que eu fiz hoje. Estou esperando vocês para fazerem perguntas. O Pomodoro é uma técnica muito bacana, Renata. Qual é a diferença entre o fichamento e o memorando? O fichamento, eu vou dar uma resposta, vocês podem encontrar outras. Imagine que você acabou de ler, pega aqui, sei lá, pega a primeira página aí. Fichamento e memorando, tá, gente? Página 11. Você vai dizer assim, qualquer coisa. Esse livro é um novo livro que carrega o anterior como memória. No fichamento, você abre aspas, copia a frase integralmente e coloca o número da página. É como se fosse uma ficha com trechos que te importam. Isso durante um tempo foi muito importante porque você não conseguia voltar naquelas fontes, porque você lia um livro de uma biblioteca, um livro raro, um livro que você não tinha acesso, jamais você teria digital. Então você copiava aquilo ali que era para recuperar sua memória. Cada vez mais o fichamento é pouco utilizado entre nós, porque você consegue ter acesso às fontes até mesmo digitais e você coloca um buscador e localiza aquela palavra. O memorando não. O memorando, ele é uma peça autoral e analítica sua. Imagine que a gente aqui está discutindo sobre o Pomodoro e você vai escrever sobre técnicas de estudo, suas durações do tempo e técnicas de memória. E aí você vai trazer o memorando, que foi escrito aqui como um dos elementos. O Pomodoro. Então, o memorando é uma peça analítica, muitas vezes, em torno de um conceito ou de um achado de campo. É uma escrita que é analítica sua, em torno de um conceito ou de uma evidência que você acabou de ler, tá? A Ana disse que sente dificuldade em encontrar tempo para ler literatura. Sabe, Ana, se eu pudesse dizer, todas nós temos que manter na nossa rotina de leitura tempo para ler escrita criativa, para ler ficção, porque ela nos permite uma expansão do pensamento, que algumas vezes a leitura acadêmica não. Professora, a Tati Jubi, por que você não aconselha tomar nota enquanto lê? Essa é uma pergunta muito importante. Sabe por quê, Tati Jubi? Quando você está lendo, imagina que você está aqui lendo ainda, entenda a minha formuleta, você fala, cara, isso é importante, entenda a minha formuleta. Uma autora, num livro de 200 páginas, ela se repete. Então, o que eu me recomendo que você faça é que todas vocês tenham um marca-texto. Tá vendo que aqui tá marcadinho? Você marca o texto. Quando você termina a leitura, você termina o capítulo, você volta só nas suas marcações. Aí você toma a decisão do que você anota. Mas você não deve anotar enquanto lê, porque você vai anotar muito mais do que o que vai parecer necessário, que você só vai saber ao final da leitura daquela sessão, daquele capítulo, daquele livro, tá? A Bugai diz, a métrica do tamanho dos parágrafos, por exemplo, todos com o mesmo número de frases ou de linhas, é importante para a qualidade da escrita e da leitura. Você entende como mais um apego ao estilo? Essa é uma pergunta que eu vou responder o que eu acho, tá certo? Então você vai me tomar como muita desapego, tá certo? Eu vou dizer, primeiro tem um estilo, tem uma coisa estética, não é a mais importante de você abrir e ter uma harmonia de respiro, uma harmonia de tempo de leitura. Mas eu queria sustentar que é uma forma que vai ajudar você a arrumar os seus argumentos. Porque você tem que pensar no seu número de linhas, no número de orações subordinadas. Eu não estou falando aqui de aula de gramática, gente, mas como é que você vai arrumar o seu texto. Então, a minha primeira resposta para você é que isso é essencialmente uma questão de organização do pensamento.
e secundariamente de estilo. Mas eu posso não ter te convencido e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você pode fazer com parágrafos de tamanhos muito diferentes e eu pediria que você olhasse como é que você se relaciona com esse texto, tá? Não, gente, vocês me agradecem ao tempo. Eu nunca tinha pensado que alguém poderia ler um livro e descrevê-lo como um ato de generosidade, né? Então, essa foi uma das grandes descobertas com as pessoas que estão lendo esse livro e as pessoas que me agradecem. Mas eu queria dizer que, e isso não é uma falsa modéstia, é que o agradecimento é mútuo, porque isso aqui só existe porque tem 700 pessoas aqui, porque tem 5.000 pessoas inscritas, porque a primeira aula já tem 50.000 views, ou seja, é porque é uma grande comunidade que diz a gente quer fazer isso melhor, isso aqui é só uma desculpa para a gente se encontrar e fazer, e a gente se agradecer mutuamente, né? O Vinícius diz, não sei se é só comigo, mas leio livros de 200 páginas mais fácil que uma tese, é verdade. Porque, de novo, eu faço alguma coisa que clareia, tá? É algum filtro que deve entrar que não sou eu. Sabe por quê, Vinícius? Porque as teses, elas são um exercício escolástico, algumas vezes tão cansativas, porque você tem que mostrar que você leu aqueles autores que você referencia, e o livro é outro estilo argumentativo, outro estilo de comunicação. Então eu também sou como você, eu leio muito melhor os livros do que as teses. Vou continuar fazendo. O Edivan diz, Débora, se me permite mais uma questão, queria saber como organizar os múltiplos interesses e demandas. Trabalho, compromisso acadêmico, leitura de ficção, desejo de escrever, dar aula. Edivan, isso é tão difícil para todas nós. Eu vou contar de mim, tá certo? Quase como um testemunho. Se eu não me organizo, se eu não penso na minha rotina, eu tô o tempo inteiro lendo ficção, tô o tempo inteiro lendo escrita criativa ou indo escrever. Que é o que eu adoro fazer, né? Eu adoro quando eu tô relendo agora O Avesso da Pele. Vocês já leram? Nesse curso que eu contei, que eu tô fazendo de teoria narrativa, o dever de casa. E aí, quando eu recebi como dever de casa, eu tô lendo ele de outro jeito, né? Então eu já tinha lido, tinha adorado. Eu tenho um grupo de literatura, todos os sábados nós somos 3, nós nos chamamos de Trinca. E toda semana a gente lê um livro de ficção juntos. Eles são 2 e eu uma. E é maravilhoso, porque eu marco um passo de toda semana, nós temos um livro, não importa o que está acontecendo, eu até sexta-feira eu leio para a gente se encontrar no sábado. Isso me dá muita paz, ao menos uma vez por semana eu consegui ler. Então agora, lendo O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório novamente, e lendo como um dever de casa, é tão fascinante. E aí eu me vejo fazendo só isso, sabe, Edvan? Então eu também tenho que parar o meu caderno e dizer, não, tem que ter um tempo que eu tenho que escrever, eu tenho que preparar a aula de hoje, né? Assim, para eu estar aqui 1 hora com vocês, entre ler e me preparar, eu tomo de 2 a 3 horas, talvez eu seja lenta, mas é isso, que eu vou organizar, o que eu vou falar, como é que eu vou voltar. Então eu não tenho uma fórmula, eu só sei que diante dos meus compromissos, e por isso aquela agenda diária tão importante, ela me ajuda a balizar para eu não me perder naquelas coisas que mais eu gosto, que é ler ficção, que é dar aula, tá? Vamos lá, eu tomo nota enquanto leio, mas você pode tomar nota enquanto lê, mas toma notas de leitura no seu caderno, no canteiro de obras. O que eu estou dizendo é não fazer o fichamento completo. Você vai tomando notas dizendo assim, Pomodoro, aí você anota Pomodoro, mas você não vai fazer a definição de Pomodoro. Até porque eu não estou sugerindo tirar de vocês as anotações enquanto leem, porque algumas de nós, como eu, que somos muito visuais, você precisa fazer quase que desenhos, rabiscos no seu texto para rememorar, né? Eu também tenho, Ilka, muita pena de marcar os textos, aí é pensar no que fazer, tá? Vamos lá. O Caio Vinícius, o que acha da ideia da escrita de uma tese por artigos, que escreve que é melhor dessa maneira? Eu adoro.
E eu acho que super eficiente, mas não são todos os programas que aceitam, Caio. Então, tem que ver se o seu programa, o seu regimento aceita, tá? O Martinho ou a Martina fala sobre o uso de ferramentas de controle do uso do Instagram, do celular, tá? Aqui em casa lemos juntas e também separadamente. Ler uma para outra é uma forma de conexão, é uma delícia. É bonita mesmo, é muito bonita. Eu algumas vezes, eu não sei vocês, mas tem coisas que eu adoro ler em voz alta. Nesse grupo de literatura que eu tenho aos sábados, a gente lê muito em voz alta um para o outro. E é muito bom. E há algumas pessoas que leem muito bem, né? Então é tão bom ouvir aquela pessoa lendo. Exercitem isso, né? Talvez fazer essas leituras em voz alta, uma para as outras. Sobre não começar pela introdução, pode ratificar isso? Gleise, eu não sei se eu entendo, você está me pedindo de eu explicar isso. Você deve começar pela parte do seu texto que você está mais segura para começar, porque aí você vai ter algo para sair. E algumas vezes a introdução e a conclusão, eu recomendaria, devem ser as últimas coisas para escrever, porque introdução você está introduzindo aquilo que você escreveu. Você precisaria já saber do que você falou, tá? Vamos lá. Peraí, eu vou descer mais. O Avestopele é um livro maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês leiam, ainda mais com esse fanatismo bobo de perseguição ao livro. Vou descer mais, tá? Para quem não tem marcador de texto de fita adesiva, ele pode ser retirado depois. Sabe aqueles stickers coloridinhos? Vocês podem escrever ali. Para quem não quiser machucar o texto. A Carol pergunta, nos prazos acadêmicos, você acha que fazer a meta de leitura por quantidade de páginas pode ser melhor que a meta de tempo? Eu acho que as duas coisas se mesclam, né, Carol? Porque o seu tempo vai determinar o quanto você consegue ler. O quanto você consegue ler é a sua métrica de páginas. Você pode dizer 10 páginas dá meia hora, 10 páginas dá uma hora e eu tenho uma hora. É como você se sentir melhor, mas as duas coisas são muito parecidas. Eu vivi isso, de que eu não conseguia tocar no livro, era uma coisa sagrada. E hoje em dia é uma perdição o quanto eu bagunço ele. Isso de ser mãe, trabalhar, estudar, ser cuidadora, é um desafio, tá, gente? Mas o que eu queria dizer é que não considere que é impossível. Você vai fazer no seu tempo, vai fazer o que é possível. Talvez você peça extensão de prazo, mas a universidade a pós-graduação tem que ser lugar para as mães, para as mulheres mais maduras, cuidadoras de outras pessoas. Ela tem que ser lugar para todo mundo, nas suas relações de cuidado, nas suas relações de múltipla distribuição do tempo. Mas isso tem que estar no seu calendário. As férias escolares dos seus filhos, os momentos em que você substitui cuidados com seus irmãos para cuidar de pessoas que estão precisando de cuidados. Então, coloca isso no seu calendário também. Sobre o uso da primeira pessoa, da terceira pessoa, né, do singular ou da primeira pessoa do plural, ou mesmo este artigo, é a sua preferência. É o campo em que você está, sobre o que você está escrevendo e o que cabe ser escrito. Então, não toma nenhuma norma aqui de que pode, que não pode, que o certo não é certo. Depende da área em que você está, para quem você está escrevendo, e qual é a tradução do seu campo disciplinar. Eu digo isso especialmente no momento em que você ainda está em avaliação. Depois que você terminar mestrado, doutorado, aí você pode fazer mais experimentação sobre como usar as pessoas e os estilos de voz da escrita, né? Gente, a gente tem 2 minutos. Eu queria que talvez vocês me dissessem o que a gente leva de hoje, desse montão de coisas que a gente falou, que foi o encontro com o tempo, o encontro com a escrita, o encontro com a leitura. O que vocês levam? O que valeu de hoje? O que a gente pode depois falar com mais calma? O que é que vocês levam de hoje para os nossos 2 últimos encontros? Tá? Então eu tô aqui esperando vocês para lerem no nosso último minuto. O que é que vocês levam de hoje? O próprio tempo, show procrastinação.
Autoconhecimento é verdade, Priscila, que é assim, saber nossos hábitos, quem a gente é a organização da organização. Que bom, né, Camila? O Pomodoro, ou outros que vocês queiram citar. A importância do encontro com o tempo, do planejamento, a ideia de ritmo, que ritmo é muito individual, né, gente? Ritmo não é para todo mundo qual é o mesmo, é o seu ritmo, é como você vai construir. Eu vou passar só 1 minuto hoje para ler vocês aqui. A escrevivência, a importância de conhecer nosso ritmo de leitura para organizar nosso cronograma. Bonito, Josiane, muito obrigada. O amor de todas nós aqui para nos ajudarmos. Sai desse corpo procrastinação. Eu também tenho muita gratidão por vocês. A ampulheta, vê se funciona para você. Ideal organizar, planejar e realizar, é verdade. O respeito ao ritmo, porque não só conhecer o ritmo, mas é respeitá-lo também, né? Sobre processos. Ontem eu ouvi que esse era um livro também sobre processos, sabe, Carol? O uso do tempo é conforto, ele tem que ser conforto, Sanferroso, porque senão a gente parece estar sempre lutando contra a vida. A gente tem que estar naquele momento que a gente consiga mergulhar, isso é muito bonito. A disciplina e liberdade, o encontro com a escuta do meu corpo, a gente só aprende a escrever escrevendo, só aprende a ler lendo, só aprende a escrever, né? O descanso para produzir melhor, isso é fundamental. Não adianta virar à noite, por favor, acreditem em mim, não façam isso. Monta seu grupo de leitura, faz isso, já sei, faz isso com 2 pessoas, e aí vocês vão fazer 4, 5 anos como a gente faz, a gente começou na pandemia. Gente, eu vou dar um abraço em todo mundo, terminar hoje à noite, a gente tem mais 2 encontros, eu preciso que vocês respondam o questionário e que vocês cutuquem todo mundo que se inscreveu, que não respondeu ainda. Eu imploro, a gente abriu 5.000 vagas porque vocês pediram. Vocês têm que fazer o dever. Então, cutuquem todo mundo que vocês conhecem para fazer esses deveres, porque a gente quer as pessoas inscritas e as pessoas com os diplomas. Um beijo, até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem é um tema difícil, que são os desencontros. Então, venham, eu vou dar mais tempo para ouvir vocês. Vai ser um momento mais de escuta de vocês do que eu mesma falando. Até quarta-feira que vem, um beijo em todo mundo, descansem e se cuidem, viu? Até!